acalma o teu coração para você ouvir a voz de Deus, amém? Então aproveita hoje que já pregou um presbiteriano, outro presbiteriano, pregou um batista hoje de manhã e hoje um pentecostal, o pastor Neil Teixeira Barreto. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. A igreja nasceu do Pentecostes, diz Atos 2, amém ou não? Diga para o irmão que está do seu lado, se você não sabe, você é fruto do Pentecostes também. Aleluia. João capítulo 20. Hoje eu fui convidado para pregar no aniversário de 136 anos da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, nós estamos em congresso hoje, mas não se vê uma menina de 139 anos todo dia, né? Aí eu falei, vou lá na catedral, onde nasceu o metodismo no Brasil, no Rio de Janeiro. E estive lá com muita alegria, numa igreja bastante tradicional, muitos idosos, cantando as músicas através dos órgãos, do inário. E eu voltei lá às minhas origens, né? A sentir saudade dos hinos. Aí escrevi assim para André, meu amor, estou num culto extremamente tradicional, estou me sentindo tão bem. Ela falou, que bom, e eu estou morrendo de medo. Vai que você quer trazer isso tudo de volta, né? Pois é, Deus é quem sabe. E foi bênção ter estado lá. A Igreja Metodista é uma igreja forte no Brasil, séria. E nós estivemos lá hoje pela manhã, por isso ausente, e abençoamos aquele lugar, e naquele lugar fomos muito abençoados. E agora à noite nós estamos aqui, e eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, que vem de João capítulo 20. É um episódio que eu já dividi em dois, e já preguei 2 sermões diferentes. Você que é membro da igreja se lembra muito bem desse episódio de João capítulo 20. Eu tenho certeza que você se lembra dos 2 sermões que preguei, porque eles foram muito contundentes e nos fizeram pensar bastante. O primeiro vem de João 19 a 21, onde o autor diz assim, chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, nesse texto, eu preguei um sermão que você se lembra que eu falei sobre medo. O que é medo? Não ouvi. Medo é? Vamos juntos. Medo. Então, toda a igreja Batista Betânia sabe disso. Eu preguei sobre isso aí. O restante desse acontecido está no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nesse texto eu já preguei um sermão que você se lembra muito bem. Tomé é meu personagem predileto na Bíblia Sagrada. Homem contra o qual se comete historicamente injustiças tremendas, principalmente chamando de homem de pouca fé. E vocês aprenderam que ele não pode ser um homem de pouca fé em função do seu testemunho, que eu vou relembrá-los rapidamente nessa noite. Mas nessa noite, eu queria unir os 2 textos, que na verdade é um só. Mas eu queria unir as histórias que eu separei em 2 sermões. E tentar pensar com os irmãos numa nova perspectiva, que acho que é interessante para a gente refletir. Quero que vocês pensem comigo, me emprestem seu cérebro. Nós temos aqui nesse texto uma reunião apostólica. Então nós temos um culto.
Nós temos uma reunião dos apóstolos com exceção de Judas e Tomé. Judas o havia traído. Tomé estava possivelmente vivendo a sua crise de fé, sua crise de abandono, sua crise. E naquele culto, naquela reunião, ele não foi. Mas o culto aconteceu, os apóstolos estavam ali reunidos, e ali reunidos os apóstolos, está reunida a igreja de Jesus representada neles. Agora, analise comigo, na reunião apostólica, nós vemos uma comunidade acovardada, nós vemos uma comunidade adoecida e adoecida por um exacerbado instinto de autopreservação. Eles estão no domingo, e é o primeiro dia da semana, o domingo é o domingo da ressurreição. Como nós já aprendemos aqui, foi o domingo no qual Jesus matou a morte morreu nesse dia. Foi o domingo no qual todas as profecias feitas sobre Jesus se cumpriram, o Messias ressuscitou. Nesse dia, Jesus divide a história. Nesse dia, Jesus revela ao diabo que vive jogando na nossa cara o nosso passado, o seu futuro. Porque, como nós já sabemos, Gênesis 3,15, conhecido como o proto-evangelho, fala de uma profecia e diz que a descendência da serpente machucaria o calcanhar da descendência da mulher, mas diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da descendência da serpente. Isso era o domingo da ressurreição. Nesse domingo, o diabo ainda celebrava a ideia equivocada de que ele tinha acabado com o plano de Deus sobre a humanidade na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. Até então, ele imaginava que agora a terra, a criação era dele, porque o Messias que veio produzir redenção e salvação havia sido morto, humilhantemente crucificado. Satanás pensou que agora era o dono do pedaço. Só que nesse domingo Jesus irrompe das trevas. Jesus irrompe em luz, em poder e glória com a chave do inferno na mão. E Jesus então mata a morte. E ele irrompe das trevas à terra em glória, luz e poder. E certamente Satanás então entendeu Gênesis 3,15. Bom, se o que eu fiz com ele na sexta-feira foi só uma ferida de calcanhar, então o que será quando ele esmagar minha cabeça? Então esse domingo é o domingo mais importante da história do cristianismo. Você já aprendeu isso aqui? Foi nesse domingo que essa reunião aqui ganhou sentido. A Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os mais dignos de lástima, de pena. O cristianismo está firmado sobre a ressurreição de Jesus e não sobre o nascimento virginal. Muito menos sobre os seus milagres, sobre o seu poder, sobre a criação, sobre a natureza, sobre a morte. Nada. Foi na ressurreição de Jesus. No dia da ressurreição, esse é o dia mais importante da história da humanidade. Está lá a igreja representada pelos apóstolos, constituída por uma comunidade de gente acovardada, por uma comunidade de gente adoecida, e o adoecimento daquela comunidade era o exacerbado instinto de autopreservação. Eles estão hoje voltados para sexta-feira, o dia da crucificação, tomados por medo, imaginando que o futuro deles seria igual ao passado de Jesus. E no instinto de autopreservação, eles se reúnem acovardados com a porta fechada, trancada. O instinto de autopreservação falou mais alto do que a fé nas promessas de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O ensimesmamento tirou deles o poder que o Espírito que já havia neles tinha para gerar esperança de que o futuro seria muito melhor do que o presente e muito melhor do que o passado. Mas eles foram tomados por um instinto de autopreservação. Se tornaram uma comunidade de gente acovardada, sem sentido. Uma comunidade medíocre. Uma comunidade completamente alienada ao que acontece do lado de fora. Do lado de fora, Jesus ressuscitando, a morte morrendo, a história sendo dividida, a salvação sendo implementada, e os apóstolos sem participar de nada. Estão ali completamente acovardados, amarrados. Como vocês já me ouviram falar, estou caminhando para 50 anos, falta pouco, 2 aninhos, um ano e pouco.
criado no Evangelho, e nós evangélicos somos dados a jargões. E um dos jargões mais conhecidos dos evangélicos é: está amarrado, Satanás. Alguém aqui nunca ouviu isso? Está amarrado, Satanás. Alguém aqui nunca disse isso alguma vez? Está amarrado, Satanás. É o que a gente mais ouve: está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás. Como você já me ouviu ministrar, das duas umas: ou Satanás é especialista em desatar nó, ou nós até hoje não aprendemos a dar nó. Porque Satanás está totalmente desamarrado. Reina no mundo que jaz nele e mais, mata, rouba e destrói com a competência invejável. Abre os jornais, abre a janela, abre os olhos. Você vai ver se alguém que não tem amarra nenhuma nessa geração, principalmente é o diabo. Agora, aqui na história, quem é que está amarrada? O diabo ou a igreja? Quem? A igreja. Amarrado não está os apóstolos, não está o diabo, estão os apóstolos. Reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Uma comunidade acovardada, adoecida, por causa de um exacerbado instinto de autopreservação. Mas tem um outro personagem na história que é Tomé. Em Tomé nós vemos um ser humano cheio de coragem para viver a verdade. E cheio de coragem para viver a verdade a ponto de revelar a sua subjetividade, seus medos, suas crises, seus temores. Porque quando ele chega naquela reunião de covardes, que aconteceu 8 dias depois, os apóstolos jogam na cara dele: rapaz, você não sabe quem esteve aqui entre nós. Você não sabe quem passou por aqui. Rapaz, você perdeu a bênção. Onde é que você estava, rapaz? Quase que quem sabe jogando na cara: não seja frouxo, você não pode estar em crise. Com dor ou sem dor, você tem que estar aqui na reunião. Você não estava, rapaz? Quem apareceu aqui? E eles dizem assim: Jesus apareceu. Tomé faz o quê? Eu não acredito, me desculpem. Se eu não vir a marca no dedo, se eu não vi a marca da lança no lado, se eu não vi os buracos nas mãos e nos pés, vocês me desculpem, eu não creio. Bom, Tomé é um sujeito que não estava junto aos outros, mas a despeito de estar ausente, ele não se permite ser tomado por uma hipocrisia de uma fé que julga não permitir ao que a possui passar por adversidades e crises. E ele diz: olha, me desculpe, eu não creio em vocês, eu não acredito que Jesus apareceu, só se eu tocar, só se eu vir com os olhos, só se eu for testemunha das marcas do lado, eu não acredito. Quando Tomé, cheio de coragem para revelar o que habita o seu ser, ele corre o risco, inclusive, de ser rejeitado pelos seus. Você está chamando a gente de mentiroso, Tomé? Não, não estou chamando vocês de mentiroso. Eu só quero dizer para vocês que eu não acredito, a despeito de serem vocês quem dizem. Eu não acredito, me desculpe, eu queria, muito bem, estar nessa vibe de fé que vocês dizem estão. Eu queria estar nessa unção de vocês, nesse óleo, nessa esperança. Eu queria que os meus olhos estivessem brilhando como de vocês, nessa alegria do Espírito Santo. Mas me desculpe, eu não estou vivendo esse negócio. Eu não acredito, eu estou em crise, eu não creio, eu estou sentindo dor, eu estou decepcionado. Ele disse que voltaria, não voltou até agora. Me desculpe, eu estou em crise. De um lado, uma reunião apostólica, uma reunião de uma igreja acovardada por causa do senso de autopreservação. Do outro lado, um sujeito em crise, mas que tem coragem, a despeito do juízo dos outros, de dizer: eu estou em crise, mesmo que vocês me rejeitem. É a minha verdade. Aqui os covardes, juntos. Lá o afastado corajoso. Aí eu perguntaria para vocês: imaginem que vocês sejam Deus, Jesus. Aonde há mais verdade? Na reunião apostólica? Ou no sujeito que estava afastado, vivendo a sua crise com coragem? Onde é que há mais verdade? Quem se arrisca? Na comunidade ou em Tomé? Tomé. Com esse texto,
eu aprendo que nem sempre quem está junto está em comunhão. Mas também aprendo que nem sempre quem está afastado está desviado. Nesse texto eu aprendo que nem sempre quem está junto está vivo, mas aprendo também que nem sempre quem se afastou morreu. Porque estar na igreja, aos olhos da maioria de nós, significa dizer estar vivendo comunhão entre nós e com Ele. Mas naquela igreja não havia comunhão, o que havia era medo. O que havia era um monte de sujeitos, indivíduos, reunidos pensando em si mesmo, com medo da morte, com medo que no futuro se repetisse o que aconteceu no passado, sexta-feira. Estavam juntos, mas não havia comunhão espiritual. Não haviam frutos nem dons do Espírito Santo. Não havia fé, havia medo. Por outro lado, tinha um sujeito ausente que diz assim, me desculpe, eu não creio. É a minha verdade. Eu poderia fantasiar, dizer que está tudo bem, poderia ficar quieto para que vocês me aceitassem, que eu não corresse o risco de ser separado ou julgado por vocês, mas eu estou em crise, eu estou em crise, me perdoe. Como Jesus disse uma vez, só é possível mensurar quem está nele pelos frutos que a gente produz mesmo. Porque é possível que a gente esteja na igreja, homens ou não, e na igreja a vida de Deus que corre sobre a igreja não chega até nós, porque embora na igreja nós não estejamos em comunhão, embora juntos nós não estejamos em entranháveis laços de afeto, como diz Paulo, mas é possível que eu esteja ausente, cada um tem a sua razão, e a despeito da minha ausência eu esteja mais próximo dele do que qualquer um de nós que esteja aqui presente o tempo todo. Eu achei esse negócio legal pra caramba. Porque como a gente só pode analisar pelo fruto, quem está vivo, quem está morto, quem está em comunhão, quem não está em comunhão, a gente pode analisar aqui rapidinho, para a gente caminhar para onde eu quero chegar. Por exemplo, o fruto da comunidade da autopreservação. Os frutos da comunidade que se alienou. Os frutos da comunidade que com medo, que embora juntos, sem comunhão, vive para se manutenir, ou seja, para se autopreservar. E aí, nós já ministramos sobre isso aqui. O primeiro fruto dessa comunidade que vive para se autopreservar, medo. Já falamos sobre medo. E já aprendemos que o medo é que impede a maioria de nós, ou a maioria de vocês, de serem quem vocês são no coração de Deus. O medo é uma das maiores causas impeditivas de pessoas serem o que elas sonharam um dia ser. Você se lembra que eu já ministrei sobre isso aqui? Vamos imaginar que eu seja um garoto de 18 anos e o meu sonho é ser um tenente do exército. Bom, com 18 anos, cabeça boa, saúde e o futuro inteiro pela frente, e com um tenente em mim, é só partir para o trabalho. Qual é o teu sonho, menino? Ser tenente, e vai lá e toma posse desse tenente. O que é que eu tenho que fazer? Vai estudar, pega os livros, faz um choque de gestão nos teus dias e noites, nos teus prazeres, diminui o prazer, invista no trabalho e no estudo, cai dentro. O tenente já está pronto dentro de você. Você só precisa tirar essa casca de menino. No dia que você for crescendo, o menino vai saindo. Quando você menos perceber, tem um tenente que apareceu de dentro de você, você nem viu. É só o trabalho. Então vai lá. Aí o menino que ouviu a palavra que é um tenente dentro dele, pronto. É só tirar a casca do menino para que o tenente apareça. Esse menino, ele pode olhar para as circunstâncias e perceber, poxa, mas eu sou pobre. Eu moro na comunidade. Meu pai é pobre, minha mãe é pobre, meu pai é faxineiro, minha mãe é morta, ou vice-versa.
A gente ganha salário mínimo. Como é que eu vou fazer um curso para sair tenente? Ora, não tem nenhum militar na minha casa, não tem nenhum militar, não tem nenhum pistolão. Ele tem um sonho, há um tenente nele, mas ele começa a olhar para as circunstâncias, dá um monte de desculpa para que não comece a fazer o tenente parir, ser gerado. E aí, ele chama isso de problemas e adversidade, mas na verdade é medo. Medo. Vai lá, mulher, que você pode, independente das circunstâncias. Você faz parte de um país, de um camarada que não tem dedo, foi torneiro mecânico, não leu um livro na vida inteira, foi pobre, comeu marmita e virou presidente da República. Então dá para você virar tenente. Mas a mulher que olha para o sonho e o lugar da realidade, o trabalho que vai ter e se acovarda. E aí o que acontece? Ele vai se alistar e vira soldado. Pergunto, quem tem um tenente dentro de si, vai ser feliz sendo um soldado? Não vai. Porque o soldado não é sonho. Me tornei por obra das circunstâncias. Eu dei nisso aqui. Estou falando que é vergonha ser soldado? Não, eu sou um. Até hoje. Agora, se eu tenho um tenente dentro de mim enquanto sonho, ser soldado é ser obra do acaso. Ou seja, eu me tornei nisso porque eu não tive coragem de trabalhar para ser tenente. Então eu me contento com o soldado. Mas nunca um soldado que tem um tenente dentro encontrará plenitude. E por que o soldado não se transforma em tenente? Por causa do medo. Quantos de nós, irmãos, somos infelizes e dizemos que o culpado foi o pai, a mãe, o pastor, o papa, o padre, seja quem foi. E na verdade nós tivemos foi medo de bancar o nosso sonho. Dizemos que a vida não dá oportunidade, que esse mundo burguês, que esse mundo injusto, que esse mundo injusto. Ora, tem um monte de gente que vive no mesmo mundo burguês que você, veio de um lugar pior do que você e está muito melhor do que você. O medo rouba do homem o sonho que Deus tem para ele. Como eu já preguei, se eu não me tornei no que sonhei, eu me tornei em qualquer coisa. E Deus não tem sonho para qualquer coisa. O que Deus tem para mim, tem para mim. E não para isso no que eu me tornei como obra do acaso. E por que eu me tornei nisso? Medo. Essa comunidade, que é uma comunidade de apóstolo, uma igreja que foi plantada na terra para ser luz dela e sal dela, virou uma comunidade de gente covarde, de gente medíocre, de gente que está completamente separada do que acontece lá de fora. Uma comunidade que não participa de nada do que está acontecendo, não tem influência alguma, pelo contrário, é influenciada. Por quê? Porque o diabo é demais. Não, porque nós somos frouxos demais. Esse é o fruto de uma comunidade que vive de autopreservação. Esse é o fruto de um ser humano que vive para si mesmo. De um sujeito, como eu tenho pregado, cujo mundo é do tamanho do umbigo. E gente cujo mundo é do tamanho do umbigo é gente pequena demais, porque o seu mundo é pequeno demais. Não precisa de Deus para isso. Um outro fruto dessa comunidade, descentralização, você já aprendeu isso aqui? Era uma reunião apostólica, mas Jesus não estava lá. Ora, na comunidade onde Jesus não está, Jesus não é a coisa principal, essa comunidade se torna obsoleta. Essa comunidade perde sentido para existir. A vida na qual Jesus não é o centro, não é vida, é uma existência. Ele não vive, ele existe. Você já ouviu falar sobre isso? É uma vida que não tem razão para acordar. Não há nada que se faça na vida no que encontre locupressão, completude, plenitude. Porque embora você ganhe o mundo inteirinho, Jesus não está lá. O buraco continua gigante. Você nunca estará completo se Jesus não estiver no lugar dele, na sua vida.
pode botar o que você quiser, enche a cabeça de filosofia, decora todos os livros dos mais famosos e poderosos filósofos, construa todas as casas, as mais luxuosas, ganhe todos os dinheiros da tua vida, ponha tudo que você quiser no teu bolso, dentro do teu corpo, faz tudo o que você quiser. E depois que você tiver tudo, você vai descobrir que o tudo não basta. Por uma simples razão, a coisa principal saiu do lugar da coisa principal. Aquela igreja se tornou medíocre, acovardada, porque ela tirou Jesus do seu lugar. Tanto é que quando Jesus chega, Jesus vai para o centro dela. Pôs-se no meio. E uma comunidade tomada por medo. Uma vida tomada por medo. Uma comunidade que tira Jesus do centro da vida. Jesus é só um detalhe. Uma pessoa que tira Jesus do centro da vida. Jesus é só alguém que a gente busca quando a gente está precisando de alguma coisa. É alguém que não pode ser usada pelo Senhor, porque o Senhor diz que nós não servimos mais para Ele. Porque Ele diz, o sal que se torna insípido, ele não serve para mais nada. A não ser para ser jogado fora e pisadeiro os homens. Isso é o fruto da comunidade alienada. Tomada pela teologia da manutenção, pelo instinto de autopreservação. Uma comunidade que vive para si mesmo, uma vida que vive para si mesmo. Jesus está dizendo, não há sentido para a tua existência. Vocês vão estar juntos, vocês vão estar sentados do lado do outro, cantando, orando, e não vão ver nada acontecendo, porque vocês vivem para si mesmo. Vocês vão subir montes, vocês vão fazer jejum, vocês vão cumprir todos os ritos e todas as liturgias, vocês vão fazer todas as campanhas, vão se tornar bonequinhos obedientes aos seus líderes, mas se Jesus não estiver no centro, se a sua vida não for um canal por onde Deus passa para chegar alguém, você vai continuar sendo essa igrejinha covarde, sem sentido, sem aprovação do Senhor. Agora olha os frutos de Tomé. Os frutos de Tomé, na verdade, é um só. O que Tomé tem? Tomé tem a humanidade restaurada. Um ser humano que está em crise, que perdeu vontade de comungar, de se reunir. E como qualquer um de nós já sentiu um dia, o que ele sentia vontade era de se isolar e não ver mais ninguém. O que ele sentia era vontade de sumir do mapa. O que ele teve vontade é de chutar o balde, o que ele teve vontade de desaparecer. Ele não estava com vontade de cantar, ele não estava com vontade de celebrar, ele não estava com vontade de ver ninguém, conversar. Ele estava ausente daquela reunião. Ele perdeu a plenitude, ele se esvaziou. Ele perdeu o sentido, ele perdeu o gosto pela vida, ele perdeu o sabor de existir. Ele foi como costumamos dizer, roubado de si mesmo. Ele se transformou numa casca oca. Mas quando Jesus chega, o que Jesus faz? Jesus lhe restaura a humanidade. Jesus volta para ele, cita seu nome, conversa com ele, trata dele particularmente. Jesus percebe que há um Tomé pela metade diante dele. Jesus percebe que há um Tomé que está nascendo no Tomé que ele ama, que ele não conhece. Por isso Jesus veio para cuidar de Tomé individualmente. Ele restaura a força de Tomé. Ele preenche o vazio de Tomé. Ele sacia o desejo de Tomé. Tomé, você quer tocar? Então toca. Você quer tocar? Então toca. Você quer olhar com os teus olhos? Olha. Você quer cheirar a ferida? Cheira. É do que você precisa. Pois bem, eu te dou tudo que você precisa. Eu estou te restaurando totalmente nessa oportunidade pelo meu poder. Veja, o camarada que estava ausente. Porque havia mais verdade nele do que no ajuntamento. A coragem para viver a crise atrai mais o nosso Salvador do que uma reunião fria e cheia de hipocrisia. Jesus volta, restaura a humanidade de Tomé, e quando digo que Tomé teve a sua humanidade restaurada, eu estou dizendo que ele está livre para viver essa humanidade em todas as vertentes da sua humanidade. Que quase sempre são três. Primeiro, livre para viver a sua crise em paz. Como quem diz, Tomé, você está em crise, isso não é problema nenhum para mim.
Vim, Tomé, não para te acusar. Vim não para te julgar. Vim não para te disciplinar. Eu vim para te sarar. Porque eu não tenho crise com a crise dos meus filhos. O que eu não suporto é a sua hipocrisia. O que eu não suporto, Tomé, é aquela reunião da semana passada. O que eu não suporto é aquela covardia de gente que pensa só em si mesma, gente que só vive para se autopreservar, gente medrosa, gente que me tira do centro e me chama de Senhor e diz que está apaixonada por mim. O que eu não suporto é gente alienada, Tomé, mas gente em crise, que tem coragem de viver a sua crise. Ah, Tomé, eu não suporto ver gente assim, abandonada. Eu volto para ela. Isso talvez seja a resposta para tantos de nós, que nos julgamos tão. Nossa, a gente encontra com tanta gente que se acha assim o bolo da cereja. Aliás, a cereja do bolo. Gente que parece que é intocável. Como é que você está? Bem. Vitória. E como eu brinco, mentira. As estrelas do nosso mundo evangélico, as empáfias, as imagens que são infinitamente maiores do que as essências que as habitam, que impressionam homens, mas que não tiram um aplauso do céu. Gente sentada nas nossas congregações apontando o quanto de errado os outros fazem, mesmo que eles sejam um parasita. Gente que lê a Bíblia como que fosse um livro qualquer, que só tira ou retira dele a letra, mas não consegue encher essa letra de amor e afeto, não para julgar ou condenar o feito de alguém, mas para abençoá-lo, restaurá-lo, curá-lo. Não para ser o veneno dele, mas o remédio dele. Gente morta, mas cheia de si. Jesus volta para Tomé e diz: Tomé, você está em crise, vive a tua crise em paz. Como quem diz, vive a tua crise sem culpa, porque na maioria dos crentes que não conhecem Jesus de fato e de verdade, o que mata não é a crise pela qual passa, é a culpa de estar na crise. A culpa tem um poder maior do que a crise em si. Mas Jesus está dizendo, vive tua crise em paz, Tomé. E eu vim para te ajudar a saná-la. Livre para ser livre da ditadura da imagem. Jesus está dizendo assim, Tomé, é o que você está sentindo por dentro? É. Então esquece a tua imagem. Continua verdadeiro mesmo. Não seja como a maioria dos meus filhos, não. Os teus irmãos estão todos reunidos, morrendo de medo como você, cheio de crise como você. Estão duvidando das minhas promessas, de que eu voltaria. Eles estão ali acovardados, tomados pelo instinto de autopreservação. Mas eles estão ali reunidos como se nada tivesse acontecendo. Um mentindo para o outro. Você, Tomé, está afastado, mas você está sendo verdadeiro. O teu coração é sincero, o teu coração é honesto. E um coração honesto, verdadeiro, quebrantado, eu não desprezo, Tomé. Quantos de nós, muitas vezes, não acham que Deus é injusto? Porque nós vemos Deus, aparentemente, abandonando alguns filhos seus que passam por crises tão profundas. Dores, adversidades. E a gente diz, Deus, onde é que tu estás? No mesmo lugar de sempre, como você tem aprendido. Mas é quando nós olhamos para o irmão, nós só olhamos o que ele nos permite ver. Jesus olha o que está dentro. Quantos de nós já achamos que Deus falhou conosco? Quantos de nós já dissemos para Deus ou pensamos a respeito dele, se eu fosse o Senhor, eu já tinha vindo. Se eu fosse o Senhor, eu já tinha feito alguma coisa. Não é possível que o Senhor não vai fazer nada. Não é possível que o Senhor não vai se manifestar. Não é possível que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Deus está vendo tudo. Mas é que eu vejo alguém que sofre, e sofre como se fosse vítima 100%. E Deus sabe que ele não é vítima 100%. É possível que ele seja o algoz de si mesmo 100%. E o que ele colhe é exatamente o que plantou. E que liberando da colheita do que plantou, Deus estaria formando nele alguém que continuaria plantando o resto da vida equivocadamente. E Deus diz, vamos ver se pelo colheita da dor, da semente que gerou, você seja salvo.
Jesus olha em Tomé e diz assim: que prazer em você, Tomé. Você está em crise e diz: eu estou em crise. Você está mal, diz: eu estou mal. Você não se preocupou mais em ter o aplauso dos teus irmãos do que o meu aplauso. Você não se preocupou em se submeter à ditadura da imagem, que diz que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, que a gente tem que estar forte o tempo inteiro, que a gente tem que estar em vitória o tempo inteiro. Você está livre para não submeter essa desgraça mais. Por isso Jesus manifesta-se em Tomé. Você está livre para ser livre da ditadura da imagem. E mais, você está livre para encarnar o Evangelho a ponto de estar disposto a ser Jesus para Jesus. Porque foi Tomé. E você se lembra disso? Que quando Jesus voltava para Jerusalém para ressuscitar Lázaro, e ele tinha fugido de lá alguns dias antes, onde tentaram matá-lo, e os apóstolos fugiram com ele, e ele foi preservado em vida. Seu amigo adoece, então ele volta alguns dias depois para Jerusalém, de onde eles imaginavam ele não voltaria mais. Dessa vez ele morreria. Jesus está voltando, os apóstolos estão aqui julgando Jesus. Meu Deus, Jesus é teimoso, Jesus é cabeça dura. Tomé está entre os apóstolos de Jesus, e você se lembra dessa palavra lá em João 11:16. Tomé olha para os apóstolos e vê Jesus voltando para Jerusalém. Ele diz: meu Deus, Jesus quase morreu há alguns dias lá. Ele vai voltar, não vai escapar, vai morrer. Tem gente esperando ele lá, aguardando por ele lá. Tem cilada para ele lá, ele vai morrer. Aí ele se volta para os apóstolos e diz assim: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé não está dizendo vamos nós para salvá-lo de novo. Na cabeça de Tomé não dava mais para salvar Jesus. Jesus vai morrer. Então, vamos nós para morrermos com ele. Ou seja, é melhor morrer com ele do que viver sem ele. Esse é Tomé. Como eu preguei, Tomé está disposto a ser Jesus para Jesus. Jesus não morreu por mim lá na frente. Então, antes disso, eu já estava disposto a morrer por ele. Vamos nós para morrermos com ele. Como é que alguém chama Tomé de homem sem fé? Tomé, a despeito de estar ausente da comunidade, a despeito da sua crise, ele está capacitado em Jesus para viver a sua liberdade, encarnando o Evangelho até o ponto do martírio. Eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. É completamente diferente a postura dos apóstolos reunidos e de Tomé separado. Agora, para a gente caminhar para o final, que é onde eu quero me deter com os irmãos. Como Jesus trata a comunidade que se autopreserva, a comunidade que tem medo de morrer. Como Jesus trata a comunidade acovardada, a comunidade hipócrita. E como Jesus trata ao discípulo que o ama até a possibilidade do martírio e da morte. Como Jesus trata a reunião da hipocrisia e a subjetividade na crise. Como que Jesus trata a gente? Primeiro, na comunidade que se autopreserva, ou seja, vive para si mesma, ele se ausenta. A reunião está acontecendo, tá? Jesus não estava presente. Era um culto no qual Jesus não estava. E um culto no qual Jesus não está é um culto onde o medo prevalece. O culto onde Jesus não está, o que prevalece é o senso de autopreservação, é o egoísmo. Portanto, a ausência de fruto. Na reunião onde Jesus está, não está. Na vida onde Jesus não está, a vida não irrompe. A vida não pulula, não flui. A vida não é vida. O que marca é inércia. Jesus está ausente desse tipo de reunião. Jesus está ausente desse tipo de vida e de gente que vive apenas para si mesmo e para mais ninguém. Vai orar, vai cantar, vai se reunir, mas o máximo que terá um conhecimento filosófico, teológico de Jesus.
Um conhecimento teórico que nos transforma em vida. Nunca, jamais, em hipótese alguma, Jesus está ausente dessa vida. E quando Jesus aparece, Jesus não aparece para autentificar ou autenticar o status quo. Jesus, quando aparece, aparece para acabar com a reunião. Porque qual era o sonho dos discípulos reunidos? O sonho era estar para preservar. Jesus diz que a ordem é sair para salgar. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus, quando chega nessa reunião, nessa vida, ele acaba com a reunião, ele acaba com o projeto. Qual é o projeto de vocês? Eu estou desfazendo tudo, eu estou desconstruindo tudo. Jesus está dizendo, eu me torno inimigo daquele que, me conhecendo, vive para si mesmo. Eu me torno o destruidor do sonho daquele que, me conhecendo, se permite dominar pelo medo e pela covardia. Eu me torno inimigo daquele que eu alcancei e que se permitiu alcançar pelo egoísmo a ponto de viver apenas para si. Eu me torno inimigo desse. Eu não penso que isso é invenção, porque você vai se lembrar de Sardes. Uma igreja que tem tantos predicados de uma igreja pujante, de uma igreja abençoada, de uma igreja viva, de uma igreja cheia de autoridade, de uma igreja cheia de poder. Uma igreja para a qual o Senhor mandou uma carta. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Jesus escreve para Sardes 3:3 de Apocalipse, diz assim, eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei que vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão produzindo, eu sei que vocês estão se reunindo, eu sei que vocês estão fazendo muitas coisas, eu sei que a agenda de vocês está atribulada, eu sei que vocês fazem congresso, eu sei que vocês trazem grandes preletores, eu sei a obra de vocês. Olha, quem olha vocês de fora para dentro diz, que igreja tremenda, que igreja pujante, que igreja que bomba no reino de Deus. Mas eu sei que vocês são defuntos disfarçados. E ele disse, continuar nessa hipocrisia, nessa mentira. Ele diz o seguinte, se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus está dizendo, eu me torno o inimigo da igreja hipócrita. Eu chamo a atenção para a palavra que ele usa lá, virei como um ladrão. A palavra é a mesma de João 10:10. Quando o Senhor faz alusão a Satanás chamando de ladrão, que o ladrão não vem senão para fazer 3 coisas. Quais são? Matar, roubar e destruir. A igreja hipócrita, ele diz, a obra de vocês gera glória entre os homens. Parabéns aos homens, dizem. Mas eu sei que a essência de vocês é falsa. O que vocês fazem do lado de fora não tem a ver com o que habita dentro. E se vocês não transcenderem essa hipocrisia, essa mentira, o ladrão de vocês não será o diabo. Aquele que virá para matar, roubar e destruir não será o diabo. Eu serei quem matará, roubará e destruirá vocês. O Senhor, que é Salvador e remidor, se torna para a igreja e para a vida hipócrita o ladrão destruidor. Quando a nossa luta é contra o diabo, que venha o diabo com todos os seus exércitos, nos refugiamos nos braços e no poder que é no nome de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? E em Jesus não há diabo nem há séculas que nos derrotem. Amém ou não? Nele nós somos mais do que vencedores. Mas, e se o nosso destruidor for Jesus de Nazaré? Quem pode nos livrar? Qual é a esperança de um homem contra o qual Jesus se levantou para destruir? Qual a esperança de uma família contra a qual Jesus se levantou para matar? Qual a esperança de um homem, de uma mulher contra o qual Jesus se levantou para roubar?
Jesus está dizendo, se você, Sardes, não se arrepender, se você, igreja, não voltar ao início de tudo, eu me torno no teu diabo. Como eu preguei lá em Goiânia, Jesus não volta para a igreja, Jesus volta contra a igreja. Ele não volta para nós, ele volta contra nós. Por isso uma reunião apostólica é tomada por inércia, infrutividade, inutilidade. Mas a vida de um sujeito em crise, mas em verdade, se torna mensagem de edificação para nós mais de 2000 anos depois. Na comunidade que se autopreserva, ele se ausenta. Agora, e no discípulo que o ama? O que ele faz? Ele possibilita experiências mais profundas. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, não meter a mão no lado, não crerei de maneira alguma. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com ele. Chegou Jesus, estando nas portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão, mete-a no meu lado e não mais sejas incrédulo, mas crente. Na primeira reunião, todos viram Jesus. Na segunda, Tomé o toca. Na primeira reunião, Jesus falou em tese com todos de uma vez. Na segunda reunião, Jesus falou com Tomé subjetivamente. Na primeira reunião, ele falou com os apóstolos. A Tomé ele chamou pelo nome. Aos apóstolos tratou como corpo. A Tomé tratou como sujeito. Aos apóstolos, ele se manifestou no ajuntamento. Mas a Tomé ele viu mesmo distante. Porque quando se tem relação com Jesus, a questão geográfica perde poder. Você pode estar aqui no meio da multidão, Jesus te acha no meio dessa multidão, te abençoa. Mas você pode estar isolado dela na tua mais profunda crise, no mais profundo poço, nas mais profundas dores. Lá Jesus te encontrará também no nome de Jesus. Porque a gente vai ter experiências individuais, subjetivas. A nossa relação já não será mais da boca para fora, não será mais discursiva, não será mais blá blá blá, não será cheia de hipocrisia, de fantasia, de pirotecnia, mas será uma relação de subjetividades confundidas, fundidas com nossas entranhas serão invadidas pela sua graça, nosso coração, nosso peito, os tecidos que tecem nosso ser serão amalgamados pelo seu poder, pela sua misericórdia. Nós seremos um com Ele e não há lugar mais onde estejamos que Ele não esteja conosco. Não há mais derrota. Mesmo que nós estejamos na maior das maiores crises, a gente sabe que na crise os olhos do Senhor que estão em todo lugar estão sobre nós. E como Ele fez com Tomé, Ele vai voltar para nós também. Porque é o que a gente aprende terminando nossa palavra. Na comunidade que se autopreserva, quando Ele chega para dispersar, já no discípulo que o ama, Ele nunca o deixará disperso. Jesus voltou só para Tomé. Jesus ia assunto aos céus, Ele diz, não, tem um filho meu em crise. Tem um servo meu passando por dificuldade. Tem um servo meu com dificuldade de crer na minha ressurreição. Tem um servo meu com crise de fé. Tem um servo meu com crise de toda ordem, de toda natureza. E Jesus, então, antes de ir aos céus, Ele vem, trata de Tomé. E depois, então, Ele vai em direção ao céu. Quem não gostaria que Jesus voltasse só para nós? Ou só para si?
Quem dentre nós aqui nunca, algum dia, na história, não esteve sozinho, com os olhos fechados, dizendo: Deus, tem misericórdia, faz alguma coisa, diz alguma coisa, dá um sinal. Esse silêncio me esmaga, esse silêncio, essa tua inércia me enlouquece. Deus, faz qualquer coisa. E a gente tem a sensação de que Deus está ignorando a gente. Bom, não foi com Tomé. Ele voltou só para Tomé. Porque Tomé era melhor do que a gente? Não. Porque Tomé não era hipócrita. Tomé era um homem que tinha coragem para dizer: estou com medo. Tomé era um homem forte o suficiente para dizer: me ajuda. Tomé era inteligente o suficiente para dizer: eu não entendo. Tomé tinha unção suficiente para dizer: eu não tenho poder para isso. Então, homens ou mulheres, o Jesus de Tomé é o nosso Jesus. É um Jesus que do alto vê comunidades como essa aqui, milhares de pessoas, tudo lotado do lado de fora, lotado na toca, cheio de gente, não tem onde mais botar a gente aqui. Jesus está aqui olhando para nós. Mas é possível que Ele olhe para nós e alguns de nós Ele reprove. Mas é possível que existam tantos outros que gostariam de estar aqui e não estão. Estão muito longe. Talvez estejam em crise em casa me olhando pela internet. E é possível que lá o Senhor o esteja aprovando. Porque Ele não nos aprova por frequência a culto. Ele não nos aprova por comportamentos, por indumentárias, por prerrogativas humanas. Ele só nos avalia pelo que habita nosso ser e nosso coração. E Ele diz: se houver um coração quebrantado, eu não resisto. Um coração quebrantado não resistirás, ó Deus. Ele não resiste. Muitas vezes o que falta é quebrantamento. Somos Tomés em crise, mas estamos na comunidade dizendo: está tudo bem. Mentira! Somos Tomés em crise, dizendo tudo ficará bem, quando na verdade o que eu tenho é medo. Somos Tomés em crise e continuamos cheios de empáfia, como quem diz: eu tenho resposta para tudo. Não tem nada. É muito mais fácil ser honesto. E quando a gente é honesto e Deus encontra essa honestidade no nosso coração, Ele volta para nós. Eu quero profetizar: Jesus está voltando para algum de vocês aqui nessa noite. Pessoas que vieram aqui, quem sabe de longe, o Senhor está dizendo assim: meu filho, eu sei a dor que você está passando. Cara, eu sei tuas crises. Eu sei que você duvida do teu chamado, porque eu te chamei e você se preparou, fez o seminário, você se capacitou, mas está aí, ó, perdido. E não sabe por quê. Tu acha que eu esqueci de você? Não, não esqueci de você não. Talvez haja muita coisa no teu coração que precisa ser quebrantado ainda. Talvez você esteja aqui, presente na igreja todo dia. É o cara mais presente, é o mais servo. Mas lá dentro existem questões a serem resolvidas. Existem áreas a serem tratadas. E o Senhor está dizendo: meu filho, não adianta fugir dessa área de você ser tratada com trabalho. Não adianta se tornar workaholic, nem que seja no meu reino. Você vai continuar fugindo da realidade. Para e mergulha nesse negócio e vamos tratar disso. Vamos resolver esse problema? Talvez você seja alguém que é um marido tão lindo, mas sabe que está falhando como pai. Vocês viram uma reportagem essa semana de um presidente de uma multinacional, de uma empresa riquíssima, um dos executivos mais renomados do mundo. Saiu em todos os jornais, todas as mídias. Ele recebeu uma cartinha da filha de 10 anos, dizendo quantos
acontecimentos aconteceram na vida dela, 10 aninhos, e que o pai não estava presente. Pai, veja o que o senhor perdeu na minha vida. O pai, quando leu aquilo, desesperou-se. Falei, meu Deus, minha filha já tem 10 anos e eu perdi isso tudo. O que ele fez? Pediu demissão na hora. Todo mundo, você está louco. Esse teu emprego é o emprego mais desejado do planeta. Todo mundo quer isso. Os grandes executivos do mundo estão atrás. E você vai largar? Vou largar por uma causa maior. Eu tenho enriquecido a tantos, tenho ganhado dinheiro. Eu tenho ganho dinheiro. Eu tenho ficado famoso. Eu tenho dado emprego para milhares de gente. Mas eu estou perdendo minha filha. Eu vou largar tudo isso porque, embora eu tenha sido um excelente executivo, eu estou falhando como pai. Você acha que Deus não honra um cara desse, meu? Você acha que esse homem vai passar fome? Você acha mesmo que esse homem ainda assim não vai comer o melhor dessa terra? Ele está colocando a coisa principal no lugar da coisa principal. Você de repente é alguém que está aqui, que Deus prosperou, Deus abençoou. Mas depois que Deus abençoou você, a bênção tirou você dele. Igreja é um lugar que você vai se você tiver tempo, se você não estiver cansado, se não tiver nada que fazer. Virou uma coisa assim de sua menos importância, você trata assim de... Agora o teu Deus é você mesmo. Teu Deus é o teu dinheiro, é o teu trabalho, é a tua namorada, teu namorado. Quantas meninas lindas estiveram sozinhas tanto tempo, arrumaram um namorado que ela chama de amor. E depois do namorado, Jesus foi para o 20º da fila. Aí ela não consegue ver, ou perguntar para si mesma, depois que você começou a namorar esse cara, essa menina, você se aproximou mais de Jesus ou se afastou dele? Esse homem, essa mulher que você chama de amor e de bênção, ele te aproximou mais do Deus que lhe deu ou te afastou? É, pastor, eu estou mais longe. Então esse homem não é o teu amor, isso é uma cilada do diabo. Você está construindo uma família que vai ser uma cadeia para você. Você está construindo um futuro de maldição na tua vida. E a gente vê hoje no presente tanta gente sofrendo, para quem a gente olha e diz, meu Deus, por que Deus não faz? E Deus diria, embora ele não diga, é porque você não conhece a história dele, filho. Ele não chegou nessa desgraça à toa, não. Ele foi construindo com as próprias mãos. Ele foi caminhando nesse caminho com os próprios pés. A palavra o advertiu por muitas vezes e por muitos anos. Ele não ouviu a palavra. E hoje ele está aqui, filho, num presente cronológico, né, similar ao teu. Né? Então você só analisa o presente dele. Então cala a boca, meu filho, porque você só não sabe de nada. Eu sei como eu trato cada um dos meus filhos. Eu sei o que eu estou fazendo. Então o Senhor não te trouxe aqui nesse congresso à toa. Ele sabe que você não está vivendo um presente legal. Ele está dizendo, você pode começar a mudar isso tudo agora. Voltando a ser aquele que você era quando nós tínhamos comunhão um com o outro. E quando eu podia falar contigo, porque eu sabia que você ia ouvir. Porque Deus não fala com quem Ele sabe não o obedecerá. A sua palavra não volta vazia, ou seja, Ele não joga a conversa fora. Se Ele sabe que não há escuta espiritual aí, Ele não vai falar contigo. Por que Ele falaria com alguém que Ele sabe não ouvirá? Agora, se você volta a ser quem você foi na presença dEle, e você tem escuta espiritual, aí a voz começa a ser ouvida de novo. A voz começa a fluir. Por quê? Há ouvido do lado de lá. Há um contato do lado de lá. É simples, o evangelho é a coisa mais simples do mundo. Você vai lembrar disso aqui, ó. Palavra de Deus, ó. Palavra de Deus, ó. Palavra de Deus de novo, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Agora Joel é deformado pela bênção, é deformado pelas relações equivocadas, se ensoberbece pela prosperidade, se torna medíocre porque perdeu alguma coisa. Joel sai da presença de Deus. Vamos dizer, Joel não está mais aqui. Palavra de Deus. Ué, Deus Joel. Não há mais onde essa palavra cair? Não. Então não há mais palavra. Joel apareceu. Opa, a terra onde a palavra caía, a palavra volta.
Deus não joga a conversa fora. Então você está aqui entre aqueles que estão frustrados com Deus. Deus não fala comigo, Deus não faz, Deus não opera. Deus não. É porque Deus não está achando o contato aí do outro lado. Então vamos nos reconciliar hoje com o Senhor. Vamos, homens. Deus está te chamando de volta para a intimidade. Deus está te chamando de volta à escuta espiritual. Deus está te chamando de volta para que os sonhos possam ressuscitar dentro de você. Deus está te chamando de volta à intimidade. Deus está com saudade da gente. Deus está com saudade de vocês. Deus não quer que você seja mais um no meio da congregação de gente covarde que vive para si mesmo. Deus quer achar você no meio da tua crise. Você está em crise, Deus está dizendo, eu não entro em crise com a tua crise. Eu posso começar a ajudar você a restaurar a si mesmo agora no nome de Jesus. Queria cantar uma canção para a gente orar, para a gente terminar. Vamos embora cedinho hoje. Rendido estou. Você está aqui nessa noite e gostaria de dizer, pastor, eu não quero mais continuar sendo como eu sou, não. Eu estou cansado de estar no meio dessa reunião e não acontecer nada. Estou cansado de estar na reunião e imaginar que eu estou em comunhão e não estou, porque eu estou nessa de autopreservação, não acontece nada, não flui, não rola, não voa. Não quero mais isso, eu estou em crise mesmo, estou em crise. Eu não quero mais mentir para Deus, eu não quero mais mentir para mim, eu quero a identidade de Deus em mim, eu quero a identidade de Jesus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma pessoa de Deus, eu não quero mais esconder mais nada dele, eu quero que ele conheça minhas entranhas, eu não quero mentir para mim mesmo. Eu quero que o chamado que ele me fez um dia frutifique em mim. Eu não quero mais ser como eu sou. Nós vamos cantar essa canção, vamos ficar em pé. Não vai embora não, nós estamos a 45 minutos de terminar o nosso culto. E nós vamos terminar bem mais cedo, meia hora mais cedo ou mais. Nós vamos cantar essa canção e você entendeu essa palavra. Já viu como é que Deus trata a comunidade hipócrita e o sujeito em crise, desde que haja verdade. E se você é alguém que a despeito e por causa de tudo que ouviu esses dias, queria terminar esse congresso dizendo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar a ter escuta espiritual, eu não quero mais ser uma farsa, eu não quero só ser um frequentador de igreja, não. Eu quero intimidade, eu quero que tu voltes para mim, porque eu quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar para o Senhor, porque qualquer lugar que eu esteja longe do Senhor, eu estou perdido. Então, volta para Deus, volta para casa. E Ele vai voltar para você nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Enquanto cantamos, se o Senhor falou contigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Não só por você, mas com você. E profetizar que essa noite é uma noite divisora da tua história. Essa noite, Deus faz algo novo em você. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho, pode chegar bem, chega bem. Olha o que a música diz. Vem limpar as minhas mãos, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Aleluia. Eis-me aqui, Rendido estou, rendido estou,
E ore ao Senhor essa canção. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Canta mais uma vez essa música de coração. Jesus. Aleluia. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver. Que sejam todos Sejam para ti, ó Deus. pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Diga de coração a Ele: minha vida te entrego. E que Ele receba a nossa vida de fato, de verdade. Ele volta para ti nessa noite. Minha vida A ti, Senhor. rendido a ti estou. para sempre cantarei. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Aleluia. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Ó Deus, estamos aqui rendidos ao Senhor. Não queremos, ó Deus, fazer parte de uma comunidade derrotada. Não queremos ser só mais um no meio da multidão. Não queremos, ó Deus, viver uma religiosidade fria, sem vida, inerte, morta. Não queremos ser como Sardes, uma igreja que obra, mas sem vida, que obra, mas sem alegria, que obra, mas é rejeitada pelo seu Senhor. Nós não queremos essa comunhão da morte, da hipocrisia. Nós não queremos sumir do meio da massa. Pelo contrário, Deus, nós queremos ser o que somos na tua presença, a despeito das implicações disso. Queremos viver a experiência de Tomé, Deus, que foi homem até no meio da fraqueza, que teve coragem de dizer que estava com medo, que tinha crise, que tinha dor, que tinha problema de crer, tinha crise de fé, que tinha crise, não teve medo de ser rejeitado pelos homens, não teve medo do julgamento dos homens, não teve medo de ver a sua imagem queimada. Ele só se preocupou em continuar honesto na tua presença. E obrigado, Deus, porque quando tu achas honestidade em nós, tu sempre voltas para nós. Deus, por Jesus de Nazaré, volta para algumas vidas aqui nessa noite. Volta para esses homens e essas mulheres que estão aqui clamando pelo Senhor,
Tu conheces as histórias de cada um deles. Eu não, mas Tu conheces. Tu sabes que caminhos eles têm trilhados. Tu sabes aonde se desviaram, se desviaram. Tu sabes, ó Deus, onde a tristeza entrou, onde a frustração, onde a dor, onde a infrutividade, ó Deus, entrou. Tu conheces as histórias. Portanto, Deus, Tu que és o Deus da história, muda a história do Teu servo nessa noite. Que essa noite uma semente diferente seja plantada, para que o Teu servo, Tua serva, saia daqui ou saiam daqui na certeza de que o melhor de Deus é chegado por Jesus, nosso Senhor. Como diz Cure, se os Teus filhos foram vítimas da sua própria história até aqui, que eles saiam daqui para serem escritores dela. E que essa história ser escrita contigo seja uma história de vitória, de superação, uma história marcada pela Tua manifestação e graça, uma história que glorifique o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado por esses dias vividos aqui em congresso. Obrigado pela vida do pastor Alisson, da sua equipe inteira. Obrigado pelo ministério de homens dessa igreja, pelos homens dessa igreja. Ó Deus, vieram em peso, casa cheia todos os dias, cheia de homens. Que coisa linda foi ver homens, pais de família, maridos, filhos, avós, prostrados diante do Senhor, querendo ser como Paulo, querendo ser como Davi, querendo ser como Tomé. Homens de Deus com defeitos, mas com poder de quebrantamento tremendo na Tua presença. Obrigado, Deus, porque Tu geras quebrantamento nessa noite, porque sabemos que existem maridos que sairão daqui para pedir perdão e que se tornarão melhores, pais que sairão daqui para pedir perdão e se tornarão melhores, esposas que sairão daqui para pedir perdão e se tornarão melhores. Obrigado, porque, portanto, famílias estão sendo restauradas nesses dias. Filhos sairão daqui para pedir perdão, famílias sairão daqui abençoadas nesses dias. Muito obrigado, nós abençoamos cada homem, cada mulher e pessoa aqui no altar e profetizamos o melhor de Deus para a vida de cada uma delas. Que a bênção do Senhor venha como rios abundantes aqui sobre a casa e vida dos Teus servos, e que assim seja, por causa dos méritos de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém e aleluia. Vamos dar o melhor aplauso ao Senhor. Aleluia! Vocês podem se assentar. Assentem-se só um minutinho. Já estamos encerrando. Termino minha palavra, portanto, dizendo duas outras coisas para vocês, mesmo voltando para os seus lugares. Primeiro, considerem com mais consciência o lugar onde você desenvolve comunhão. Você pode estar morrendo sem saber. Considere com mais consciência o lugar onde você desenvolve comunhão. Porque você pode estar morrendo sem saber, como os apóstolos estavam. E segundo e último, nunca desmereça ou subestime o potencial de um irmão em crise. Ele pode estar mais perto de Deus do que você. Nunca julgue um irmão ou irmã em crise, principalmente se ele está ausente, porque ele pode estar mais perto de Deus do que você. Que nós nos respeitemos, que nós sejamos bênçãos uns para os outros, que na comunhão vivamos vida sem hipocrisia, e que no afastamento da crise mantenhamos-nos honestos, porque de um jeito ou de outro, na honestidade, Jesus volta sempre para nós. Que Ele nos abençoe. Vamos aplaudir a Ele. Deus abençoe os irmãos.